Boa tarde, meus amigos queridos. Bem-vindos mais uma vez aos Herdeiros da Luz. Para a gente é sempre uma gratíssima satisfação receber cada um de vocês aqui, encarnados e desencarnados que ocupam as cadeiras. O tema da nossa palestra hoje tema proposto pelo mentor espiritual da casa, fala sobre o Consolador Prometido. E aí eu queria começar essa palestra com vocês fazendo uma atividade de visualização. Eu quero que cada um de vocês imagine que nós estamos na última ceia, na presença do Cristo, confraternizando com Ele naqueles últimos momentos das suas imperecíveis lições. Aquele momento em que Ele confraterniza, deixa suas últimas palavras antes do suplício na cruz, momento em que a gente experimenta sim, alegria pela confraternização, mas também uma tristeza profunda pelo que viria nos dias seguintes. Ao mesmo tempo em que o Cristo compartilha conosco o pão e o vinho que alimentam ao nosso corpo, Cristo também já sondava a angústia e a tristeza que permeariam as nossas almas depois daquela refeição. Cristo já percebia de antemão o desamparo que nós iríamos experimentar enquanto seres encarnados com a sua partida. A ausência, como a gente experimentaria uma dor muito profunda diante da sua ausência, diante da ausência do seu amor, do seu afeto e dos seus melhores conselhos. O Cristo também sabia que nós enfrentaríamos um medo muito grande do abandono, um medo muito grande da solidão, um medo muito grande da desorganização íntima e do nosso vazio espiritual. Mas o Cristo, sabendo disso, naquele mesmo momento, Ele nos diz: eu rogarei, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao meu Pai que está nos céus, que vos mandem um outro Consolador, para que permaneça eternamente com vocês. E esse Consolador, além de reafirmar tudo o que eu disse, vos ensinarão muito mais. E nós, como espíritas, e a gente vai compreender isso um pouco mais para frente, entendemos que a doutrina espírita é esse o Consolador prometido pelo Cristo para nós. Porque quando a gente fala em consolar, o termo consolar não se restringe a esse momento em que a gente divide um abraço fraterno e isso te traz um conforto, um sorriso que glorifica e ilumina o seu dia. Quando a gente fala da consolação prometida pelo Evangelho do Cristo, a gente fala de uma consolação profunda, uma consolação que simplesmente nos ajuda a atravessar essa existência sem desistir da vida. E por que a doutrina espírita é para nós o Consolador prometido? Muitas pessoas questionam essa afirmação de Kardec. Mas Kardec também nos diz, e isso está lá no livro A Gênese, que a quem, é um questionamento como um bom estudioso que ele era, ele sempre fazia. A quem é dada conhecer toda a verdade? A quem é dado conhecer toda a interpretação, toda a verdade, toda a palavra, todo o entendimento? E quando a gente fala da doutrina espírita, a gente não fala da interpretação de um homem a partir dos seus vieses emocionais, psicológicos e espirituais. A gente fala da doutrina dos espíritos que aqui estiveram, aqui viveram, estão do lado de lá e trazem para nós a síntese do que é a vida no mundo espiritual. A doutrina espírita foi codificada pelos espíritos através de questionamentos de Kardec, enviado a diferentes médiuns em diferentes pontos do globo terrestre, em que os médiuns, que num tempo em que não existia internet nem inteligência artificial, os espíritos respondiam no mesmo sentido, na mesma forma, sem nenhuma contradição, de pessoas que nunca se viram na vida. Então, quando a gente fala e entende que o espiritismo é esse Consolador prometido, a gente não fala tão somente num espiritismo que se restringe à comunicabilidade dos espíritos. A gente fala da doutrina espírita como esse roteiro para a vida material e para a vida espiritual. E quando a gente resolve abraçar a doutrina espírita, a gente acaba sendo um divisor de águas na nossa vida.
porque ela contempla tantas coisas em nossas vidas, do nosso nascimento à nossa morte, o antes, o depois, o porquê da vida, até os questionamentos que no nosso íntimo a gente faz para o próprio Criador. Lá existem as respostas. Talvez não todas ainda, mas com certeza avançamos muito no aspecto da nossa consciência espiritual. E para exemplificar como a doutrina espírita pode ser um divisor de águas na vida dos seres humanos, eu trago aqui um exemplo que está naquele filme, Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz. A mãe de Divaldo, Dona Ana e Divaldo, perderam uma irmã. Divaldo perdeu uma irmã para o suicídio. Dona Ana, mãe de Divaldo, ao tempo da morte dela, do suicídio, do autoextermínio, procurou o sacerdote da fé que ela expressava naquele tempo e perguntou a ele: Padre, o senhor pode, por gentileza, encomendar uma missa de 7º dia para a alma da minha filha? Ao que o sacerdote da época respondeu: na nossa liturgia, nós não rezamos para suicidas pecadores. Os suicidas já estão nos braços de Satanás. Aquela mãe, sem compreender aquele Deus tão violento, voltou-se para o sacerdote daquela fé e disse: eu repudio esse Deus que você segue. Eu o repudio com toda a veemência, porque se ele me mandou o filho dele me ensinando a perdoar, eu não posso acreditar que ele, o próprio Deus, não consiga perdoar também. Então, com o tempo, Dona Ana, que era analfabeta, foi aprendendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo pela leitura de Divaldo. Em algum momento, ela se volta para ele e pergunta: meu filho, esse Deus dos Espíritas perdoa? E ela responde: sim, minha mãe. Esse Deus do Espiritismo permite que a gente reze pelas almas dos suicidas, meu filho? Permite, minha mãe. Não só isso, como permite a cada um deles reconhecer o seu erro e se redimir dos seus pecados, em aspas. Então nós vemos que pode ter sido a doutrina espírita um divisor de águas no coração dessa mãe. Porque antes do espiritismo só havia o vazio, a solidão, a impossibilidade de uma mãe de interceder pela alma de sua filha que cometeu um erro e foi condenada ao inferno eterno, num mundo em que a gente vive que não facilita a nossa vida, não facilita a nossa alegria, não facilita os nossos melhores momentos. É um planeta de vicissitudes, de provas, de expiações. E estando nesse mundo com as minhas fragilidades emocionais, seria justo esse Deus me condenar por um erro? E no instante seguinte vem uma doutrina que diz: não apenas você pode estar com ela, você pode interceder por ela, você pode orar por ela, você pode colaborar novamente em sucessivas vidas para que ela se redime e compreenda o seu próprio erro. Essa é a consolação que a doutrina espírita nos traz. O consolo de quem não nos condena ao inferno eterno. Um lugar onde o nosso arrependimento tem voz, onde o desejo do outro de interceder por nós também tem espaço na providência divina. Isso sim pode nos consolar. Eu acho muito pouco provável que uma mãe que tenha cumprido todas as suas missões espirituais esteja no céu resplandecendo ao lado de Deus enquanto seus filhos sofrem. Eu acho muito pouco provável que um pai não possa pedir a Deus ou aos céus a intercessão por um filho seu que ainda incide no erro. E essa é a clareza que a doutrina espírita traz para a gente. Ela nos auxilia não a tirarmos os sofrimentos de nós, mas a sofrermos com uma palavra encravada na nossa consciência. A esperança de que aquilo passa, de que a gente pode recomeçar. E quando eu digo para vocês que nós temos a oportunidade de nos apropriarmos desse conhecimento, a doutrina espírita é acessível a todos. Nós estamos aqui aos sábados sempre trazendo as nossas próprias experiências, o que a gente interpreta, o que a gente sente, o que a gente vive. Apropriem-se da doutrina espírita, porque muitas pessoas dizem: ah, Elisa, mas e se não for verdade? Eu falei assim: bom, se não for verdade, a gente de toda forma ganha. Porque se o Espiritismo não contraria em nada o que o Cristo veio nos ensinar, a gente só tem a ganhar.
Então, quando a gente se apropria desse conhecimento, a gente deixa de estar rendido com essas doutrinas que me condenam por um pecado de um casal que eu não sei nem quem é que está lá no Éden. Começou com eles lá, eu estou pagando pelos pecados que eu não cometi, entendeu? Que não me condena ao inferno eterno, que muito pelo contrário me oportuniza crescimento, me oportuniza oportunidade, né, assim, coisas para me redimir, para me compreender no meu contexto íntimo, na minha relação com os outros. Então nós não podemos nos conformar. Então assim, nesse ponto a gente acredita que se o Espiritismo não vence pelo argumento, ele vence pela lógica. Essa lógica que nos faz ter uma fé raciocinada é para nos explicarmos que nós não podemos responder pelos erros dos outros eternamente. Que eu não posso ter sido condenada por comportamento de espíritos que foram criados antes de mim, porque ao tempo da criação de Adão e Eva eu poderia ter sido um espírito ainda não criado. Então, se a gente não consegue se convencer pelo argumento dessa esperança que fica engravada na nossa alma, a lógica precisa nos fazer analisar a nossa fé. A lógica a gente precisa compreender o Espiritismo ou compreender Deus dentro de uma lógica que não condena, de um Deus que ama, de um Deus que acolhe, de um Deus que perdoa e de um Deus que nos dá a oportunidade para vivenciarmos as experiências indispensáveis ao nosso próprio aprimoramento. Esse pra gente é o verdadeiro consolador. É o consolador que me enche de esperança, que pode dizer a uma mãe que perdeu seu filhinho que em breve eles estarão juntos, que podem dizer a filhos que perderam seus pais que logo eles poderão se abraçar, que dizem que alguém que perdeu um grande amigo muito em breve poderão estar novamente numa mesa de truco, conversando sobre a vida. Isso que nos dá a esperança de sermos amados e dignificados, mesmo diante dos nossos erros. Nós precisamos abraçar doutrinas que nos tragam realmente uma consolação, não que me imponha medo. Medo pelo desconhecimento. Porque você negar os fatos não significa que eles não existam. Enquanto a gente pensar no Espiritismo como um roteiro para a vida, que inclusive é um dos temas de palestra que o mentor espiritual da nossa casa sugeriu que a gente faça, uma sequência do nosso Evangelho no nosso dia a dia, é para que a gente perceba isso. Que no Evangelho nós temos todas as respostas que nós procuramos, não todas, mas aquelas que estamos prontos para compreender hoje. Porque o Evangelho é complexo para nós mesmo hoje, assim como era complexo para nós ao tempo em que nós vivenciávamos com Jesus. Ou seja, nós somos os mesmos espíritos de há 2000 anos atrás tentando aprender sobre uma nova forma. Se não for verdade que existe vida após a morte, que existe reencarnação, que você preexiste a sua existência física, que o Espiritismo explica as vicissitudes da vida, as dores, anomalias físicas, problemas sociais, problemas ambientais, problemas mentais, emocionais, psicológicos, todas as respostas estão no Evangelho. E ainda que a gente não tenha resposta nenhuma, aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo conversa com as lições do Cristo, é isso que nos basta. Porque Deus estará na nossa consciência e o exemplo do Cristo estará em nós. Ainda que a gente não acredite em mais nada, ainda que seja uma fraude a comunicabilidade dos espíritos, mesmo que você tenha cartas psicografadas de entes queridos que desencarnam, trazem seu nome, trazem o motivo da sua morte, trazem diversos outros aspectos da sua vida que seriam incompreendidos pelos médiuns. Ainda que você diga que Chico Xavier teria ocupado todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, dadas múltiplas personalidades em cada um dos seus livros, que foram estudados pela ciência, e constatou-se que cada personagem é diferente, tem um ânimo diferente, tem uma escrita diferente, uma voz diferente, tantas múltiplas personalidades que existiam dentro do próprio Chico. Então, ainda que a gente não acredite em todas as coisas que são palpáveis para nós, aquilo que o Evangelho traz, aquilo que ele não contraria, o que Jesus nos ensinou, só essa lição nos basta. Apropriem-se desse conhecimento. Leiam, se interessem, tragam as suas dúvidas, as suas sugestões para os nossos bate-papos, para os nossos projetos, para as coisas que os herdeiros estão dispostos a criar espaços de bate-papo, como a gente vai fazer nas próximas semanas com os herdeiros de Maria. E então a gente vai compreender que esse Evangelho é vivo, ele vibra e ele tem as respostas que a gente precisa para a consciência que a gente tem hoje. Então pensem nesse divisor de águas que pode ser o Evangelho na vida de cada um de vocês.
que para além do que eu trago, do que o Lucas traz, do que os palestrantes trazem, como o Evangelho pode conversar diretamente com você e com os questionamentos que a sua alma tem. Porque existem passagens do Evangelho que eu não consigo interpretar nem para fazer o culto do Evangelho no lar. Que eu leio, releio, falei, quero fazer uma palestra sobre isso, e o mentor fala, você ainda não dá conta de fazer uma palestra sobre isso porque você não compreende tudo. E tá tudo bem, mas eu vivencio com alegria aquilo que eu já posso experimentar. O Evangelho vivo é isso. Abracem doutrinas que possam te consolar. Nunca as que te impõem medo, culpa de ser quem você é, de fazer as escolhas que você faz, de experimentar o que você experimenta. Porque a hora que eu estava conversando com meu amigo Eduardo, Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece cada uma das nossas personalidades em cada uma das nossas vidas. Os encontros, os desencontros, as necessidades de crescimento. Mas isso não prescinde do nosso dever dizer para Ele o que nós queremos para a nossa vida naquele momento. E às vezes eu falo, eu tenho uma experiência muito pessoal também, que antes de ter sido inspirada para receber as notícias sobre a fundação dos herdeiros, enfim, muitas coisas aconteceram alguns anos, um ano antes praticamente, da fundação da nossa casa, eu perguntei para o Evangelho, me responde o que é os herdeiros da luz. Na hora que eu abri o Evangelho, está lá a passagem. As obras que não são de Deus passarão, mas todas aquelas que forem edificadas sobre o seu Evangelho viverão. Então, quando eu tenho uma dúvida sobre a minha vida, sempre que eu posso contar com o conselho de um bom amigo, de uma boa amiga, a gente sempre busca esses recursos que a gente tem. Mas quando a gente tem alguma dúvida, se a gente perguntar para Deus, abrir o Evangelho, nunca vai haver uma coincidência no conselho que o Evangelho vai te dar. É aquilo que você precisa entender para aquele momento, para orientar uma decisão importante na sua vida, para orientar alguma coisa, uma orientação que você vai dar para uma outra pessoa. Nós nos preparamos aqui toda semana para estar com cada um de vocês. E o Evangelho está ali, vívido, vibrante, com Jesus conversando com a gente via Wi-Fi, numa doutrina que é tão recente, mas que revive, ressignifica e ensina e reforça o amor de Jesus por nós, o exemplo que Ele veio nos dar e a alegria de saber que eu posso ser como sou, viver o que escolhi viver, porque eu tenho um Deus tomando conta disso tudo para mim e eu utilizando o meu livre-arbítrio, que às vezes eu acho que o meu não funciona um pouco, ele está meio enferrujado. E quando o meu livre-arbítrio está enferrujado, é o Evangelho que a gente tem que recorrer. Experimentem isso na rotina de vocês. Eu tenho uma dúvida, abra aleatoriamente o Evangelho e veja o que aquilo me diz. Eu tenho certeza que os espíritos protetores de cada um de vocês, seus mentores espirituais, vão conversar com vocês diretamente sobre isso. Antes de eu saber fisicamente como era Lúcio de Filipe, o nosso mentor espiritual, foi uma cena assim que ele me mostrou. Eu me aproximava de uma sala cheia de livros, né, que ele adora estudar e adora me mandar estudar. Ele usava uma blusa azul clara, ele pediu que eu me aproximasse, tinha uma mesa assim, de madeira, eu me aproximei, ele falou, senta minha filha, eu me sentei. Ele abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando eu me aproximei para ler, para ver qual era o trecho, ele fechou e eu acordei. E ele me disse, eu sou Lúcio de Filipe. E hoje, preparando essa palestra, eu consigo compreender todas as respostas que você precisa estar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu abracei esse hábito de fazer o culto do Evangelho no lar para inspirar todas as minhas palestras aqui com vocês. Tudo que a gente vivencia com esse Evangelho maravilhoso que ele nos traz. E aí eu tomo a liberdade de ler aqui para vocês um dos livros do Pentateuco de Kardec, que se chama A Gênese. Então a Gênese é assim, um livro fantástico para a gente estudar, porque ela traz com muita clareza essa experiência de Kardec. E ele nos diz assim no capítulo 17, o que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas de que cada um tem o seu Deus particular, e a pretensão de que este é o único Deus verdadeiro e mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos, o culpado em lhes combater a influência.
quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitivo, Ele é o mesmo e que eles adoram sob os nomes de Jeová, Alá, Deus, Oxalá, para a gente espiritualista, quando se puserem de acordo sobre seus atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único ser, uma única tem que ser a sua vontade suprema. Estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E assim, grande passo terão dado para a humanidade. Aí ele prossegue dizendo: vós que combateis o espiritismo, porque o espiritismo não se ocupa de outras fés, mas as outras fés se ocupam muito do espiritismo para endemoniá-lo. Vós que combateis o espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, qualquer outra fé que seja, dai-nos mais e melhor do que o próprio espiritismo. Curai com mais segurança as forças da alma. Veja a experiência de Dona Ana. O que curou profundamente a alma dela? A certeza de que poderia sim fazer uma prece intercessória pela alma da sua filha. Isso foi um divisor de águas na vida dela. Dai mais consolações. Quantas cartas, quem já viu aquele filme Mães de Chico, sabe quantas mãezinhas foram consoladas pelos seus filhinhos escrevendo as cartinhas do lado de lá, para dizer para elas: mãezinha, tô só te esperando. Então essa outra fé tem que trazer para mim mais consolação, não mais desespero. Mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, mais certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada. Morreu, acabou. Acabou a sua relação com as pessoas que você ama. Acabou a relação com as pessoas que você odeia. Acabou o que você construiu. Acabou o seu conhecimento. Acabou o seu talento. Tudo morre com o seu corpo físico. Imaginem grandes pintores, grandes compositores, grandes mães, grandes amigos, grandes pais, sabe? Grandes tias. Tudo morre e nada fica. Para que então fomos criados com tantas diferenças? Se tudo acaba, por que então não posso me rebelar contra a providência divina se tudo se esvai com o meu corpo físico? E todos que eu amei, e todos que me amaram, onde estão? Então nós não podemos nunca acreditar num Deus que nos condena ao nada, depois de termos vivenciado isso que a gente atravessa aqui com vocês. Então não podemos viver com essa perspectiva do nada, nem com a alternativa das chamas do inferno. Porque nós não podemos terceirizar a responsabilidade e dizer que tudo é culpa de Satanás. Satanás é que me induz a tal coisa, Satanás é que me induz a outra, sendo que aquilo que ele nos induz existe antes em nós. Porque nós só damos voz àquilo que habita o nosso próprio ser. Porque aquilo do evangelho que já está internalizado em nós, o Satanás como o opositor não existe. Então nós não concordamos muito com essa coisa de Satanás estar espetando a nossa costela, pegando fogo no inferno. Eu acho que gostaria do inferno, como eu não gosto de frio. Se eu for para o inferno, meu inferno é frio, não é quente. Porque eu gosto de calor, não gosto de frio, né? Então o Satanás deve estar preparando um lugar para mim. Ou com o mais importante, com a inútil contemplação perpétua. Essa inútil contemplação perpétua é uma parte muito interessante, porque depois eu quase que associei assim como um socialismo espiritual. Os grandes espíritos, como Jesus, Maria de Nazaré, anjos e arcanjos, continuam trabalhando. Os espíritos puros continuam arduamente buscando a sua evolução, a sua união com o Pai para serem um com Ele. E nós, ainda tão imperfeitos, cheios de vícios, cheios de necessidades materiais, vamos simplesmente morrer e aguardar o descanso eterno. Como é incongruente que um espírito puro ainda trabalhe e que nós, que não temos nem a nossa perfeição, que o espírito puro trabalhe por ele, trabalhe por nós, trabalhe pela humanidade e a gente, como espíritos ainda em evolução, estacionados em muitos aspectos da nossa jornada evolutiva, vamos simplesmente morrer e ficar 700, 400 anos embaixo de uma mangueira fazendo nada. Não há leis inúteis na criação. Deus nos cria para a perfeição, para o aprendizado,
para novas oportunidades de remissão dos nossos erros, para vivermos com alegria, com tristeza e com as dores. Cravada dentro do nosso coração, acima de tudo, a esperança. Então, quando a gente pensar em qualquer doutrina que a gente escolha abraçar, que ela nos console. Porque mesmo nas minhas experiências nas religiões de matriz africana, eu não encontrei às vezes o consolo que eu precisava. Em algum momento eu disse, ou você raspa esse santo ou ele vai te matar. Já tem 20 anos que eu estou aqui vivinho esperando o santo me matar e até agora o Consolador está me salvando. No mínimo o Consolador está dizendo, dá uma liberada aí na moça, né? Que a gente passa uns perrengues também. Então procurem no Evangelho as respostas que vocês precisam. Tragam suas dúvidas, suas interpretações. Como o Evangelho conversou com você numa experiência do seu dia a dia, como a minha amiga Deise divide comigo todo domingo. Olha o sapo mediúnico do dia. O que saiu aí no seu Evangelho? Ah, no meu Evangelho saiu aqui, ó, estude. No seu, saiu uma coisa importante aqui. Então a gente percebe como o Evangelho conversa conosco dentro da nossa necessidade. E como ele nos consola, nos traz clareza, nos traz mais dúvidas que a gente tem a oportunidade de compartilhar com o outro. Vivamos esse Evangelho acima de tudo. Busquemos essa doutrina que consola, que traz calma, que traz paz, que traz esperança, que traz um carinho, que não nos alivia da dor, que não nos impede de carregar a nossa cruz, mas que acima de tudo diz, por trás dessa cruz do seu martírio, existe um Cristo que te espera de braços abertos, dizendo, bem-vindo, você carregou a sua cruz. Agora vem e me segue, porque o seu trabalho começa agora. Pensemos em todos os espíritos já redimidos que intercedem por nós todos os dias, sem que a gente peça. Numa intuição, num sonho, numa alegria, numa coisa boa que acontece também. E a gente vai perceber esse Evangelho vivo dentro de cada um de nós. Então, para nós, o Consolador prometido é isso. O Espiritismo é Jesus vindo cumprir a sua última promessa. O Espiritismo é esse Evangelho redivivo, cumprindo a promessa do Cristo. Ele não nos deixou órfãos. Ele trouxe coisas para nos esclarecer. E aí a obra ainda não está acabada. Porque recentemente eu vi uma pessoa que eu sigo no Instagram, chama A Casa de Inácio Daniel. A Mayra Rocha tem um trabalho muito bonito lá. E ela fundou a primeira igreja espírita do Brasil. Os espíritos devem estar com os cabelos arrupiados, a febre está dizendo, o mundo está descontrolado, e o que nós vamos fazer? Toda a obra está inacabada, não temos a verdade toda. Isso prova que as coisas evoluem. Igual a nossa casa, é uma casa espiritualista. Tem por base a doutrina de Kardec, que é irrefutável em seus fundamentos. No Evangelho do Cristo, que é claro nas suas lições, mas que traz oportunidade para entidades espiritualistas de Umbanda que querem ter oportunidade de trazer o que sabem, de aprenderem também com esse Cristo que a gente acredita. Seu Barravento uma vez nos disse, quando a gente inaugurou a casa, algo mais ou menos nesse sentido, assim, que sem casas como essa, talvez eles nunca possam conhecer o Evangelho do Cristo que a gente prega. E que em casas como essa eles têm oportunidade de conhecer, aprender, serem quem são e aprenderem mais também. Combinado? Então tá dado o recado. Semana que vem eu quero a fofoca mediúnica de todo mundo. Elisa, eu abri o Evangelho e realmente você tem razão. Alguns vão ficar com medo, né? Eu parei com esse negócio de pedir conselho para o Evangelho. Por que mesmo? Não, porque o Evangelho brigou comigo essa semana. Ah, foi? Tá bom. Tá bem? Então, como fazemos de praxe, vamos fechar os nossos olhos, levando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo essa consolação do Evangelho que nos chega pela doutrina espírita, que nos traz consolos irrefutáveis para as necessidades das nossas almas. Esse Evangelho que nos diz de onde viemos, para onde vamos, das experiências dos espíritos que também aqui estiveram experimentando na matéria a dor, a alegria, o prazer, as felicidades e as infelicidades. E que esse Evangelho possa, sim, conversar conosco a cada novo dia, orientando a nossa jornada material, orientando a nossa jornada espiritual, nessa necessidade íncita de nossa alma, de buscar esse sagrado, de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento que responda aos anseios do nosso espírito em evolução.
Amado Mestre, nós te agradecemos, Senhor, por nunca nos ter abandonado, para que nos menores detalhes da nossa existência, o Teu Evangelho converse conosco hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os amigos espirituais estão nos lembrando agora que as falanges de Maria de Nazaré frequentam constantemente os ambientes onde os nossos irmãos suicidas às vezes se encontram em vales de sofrimento. A própria Mãe do Cristo intercede por outras mães, intercede por outras almas. Então nós nunca podemos limitar a atuação da espiritualidade com doutrinas que dizem que nada é possível, porque para Deus tudo é possível, principalmente o impossível. Muito obrigada pela presença de vocês. Nos vemos no próximo sábado e até breve.